Uma alegria recebê-los aqui para o 11º lanchinho que realizamos neste ano de 2013. Marcos Vinícius, nosso presidente de hábito, cumpre esse papel de mestre de cerimônia de fazer a introdução, está em São Paulo. Mando um abraço carinhoso a cada um de vocês. Está fazendo a semeadura de um novo mercado para o nosso produto carro-chefe XTR. Eu escolhi, Moisés, chamar nosso site para ciceronear através do nosso site essa introdução ao lanchinho. Aqui tem um resumo da nossa história. Nós começamos e dizemos que somos apaixonados, principalmente pelo que fazemos. E a essência do nosso fazer é o servir. E esse servir resultou numa solução revolucionária que demos o nome de XTR, porque efetivamente ela multiplica tempo e recursos. E apesar da ausência física, Moisés, eu vou convocar Marcos para que ele nos diga em 2 minutos e meio o que significa e o que é o XTR. Olá, eu sou Marcos Vinícius, um dos responsáveis pela Francisco. Se você é presidente, diretor, gerente, formador de opinião, eu tenho uma pergunta. Se a empresa está preparada para superar os desafios, nesse catálogo selvagem que praticamente todas as empresas são servidas, e que todos querem ganhar mais, investindo em mim, o desafio é muito grande. Quero apresentar o XTR, uma solução revolucionária que desenvolvemos para empresas como a sua, que querem melhorar a capacidade de competir, superar a concorrência e ganhar resultados. Seja você um amigo ou uma multinacional. O XTR contém os processos que geram valor para essa cliente. Os processos de apoio, de implementações e os processos de gestão, que levam à realização de estratégia. São 6 pontos. Primeiro é o nome, começando com a coleta de currículos para a formação de sua equipe. Segundo, a cultura empresarial, que estimula a sua consolidação, seja uma mesma empresa ou uma multinacional. Terceiro, clientes, aqueles que pagam as nossas contas, são colocados no centro das atenções, na que encantá-los possam vir surpreendê-los. Quarto, mercado, acompanha aqueles com quem nós queremos nos relacionar. E quinto, a sociedade, sobretudo o relacionamento com as entidades de classe. O sexto, o Brasil, rico conteúdo geopolítico dos municípios brasileiros. Agora me diga, que tamanho nós temos? É do tamanho da América Latina, do Brasil, da Bahia, de Salvador, uma parte de Salvador, ou simplesmente uma alma? Você construirá e terá o que precisa saber sobre o seu mundo, no mesmo lugar. Fácil de usar, com apenas um bloco de tecla, você vai da visão operacional, do detalhe, ao estratégico, a visão de todo com estatísticas. Rápido de aprender, mas com apenas 8 horas para operar. O XTR promove o alinhamento da equipe para encantar e surpreender os seus clientes e atuar em novos nichos de mercado. Com ações de marketing apoiadas pelos XTR, a empresa certamente será reconhecida pelo mercado como a primeira opção a ser consultada. O XTR é para todos os mercados a ser clientes, e seu uso estimula aquelas muitos paradigmas. Funciona na realidade como uma grande extensão do seu cérebro, em ambiente de todos os alimentos que alimentam a todos. Ao invés de você correr atrás da informação, a informação corre atrás de você. Com o XTR você faz mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, em qualquer lugar. Com o XTR, você executa um choque de gestão, não se parece com nada que você conhece. Eu asseguro que a nossa solução lhe trará grandes benefícios e possibilitará, com a sua equipe, a felicidade empresarial. Agora, seja abaixo e aqui uma apresentação. Se preferir, você vai se surpreender. A confiança é a nossa vida. Conte comigo. E por que lanchinho? Por que realizar o lanchinho? Como o Marcos falou, tudo começa no homem e nós acreditamos que termina no homem, que é a quem nós servimos. E não nos basta apenas ter uma equipe de técnicos, nós queríamos pessoas que ampliassem seus horizontes, pessoas plurais, pessoas múltiplas. Começamos a convidar personalidades. O primeiro foi o reitor Manuel Bárbara, na época, para vir contar como era fácil montar uma empresa na cidade e modelar pela experiência de vida, como também podemos chegar lá. E esse movimento cresceu tanto que nós vimos que
mantê-lo retido a nossos funcionários era muito pouco. Passamos a convidar os clientes, depois os amigos, depois a sociedade. E assim o lanchinho tomou corpo. E vimos que as paredes também eram um limite que precisavam ser quebrados. Criamos então a TV Consiste, que nesse momento transmite ao vivo para toda a internet nossa realização, além de deixar depois, Marcelo, registrado no nosso site para referência e consulta esse evento com a sua presença, que muito nos gratifica. E todo lanchinho nós escolhemos caracterizar por uma palavra. E escolher uma palavra para caracterizar o seu lanchinho, para mim, foi uma satisfação muito fácil. Essa é a palavra que caracteriza esse lanchinho. Testemunha. Quem tem cabelos brancos como eu voltou na história agora, né? O famoso Heron Domingues anunciando o Repórter ESSO, precursor do Jornal Nacional. Meu pai foi funcionário de carreira da ESSO. E nós crescemos em casa ouvindo a palavra ESSO e o repórter que se ouvia em casa era o Repórter ESSO, inicialmente no rádio e depois na TV. E esse slogan do Repórter ESSO, a testemunha ocular da história, nos foi ensinado que uma testemunha ocular lá em casa significava mais do que ver um fato. Era a capacidade de não só assistir, mas interpretá-lo, conhecê-lo e fazer como o Repórter ESSO fazia, a história. E eu vivi um momento muito duro, que me abalou muito, quando eu comecei a perder a capacidade de ser essa testemunha ocular com cataratas, que começou a anuviar meus olhos. Eu era cliente do Instituto de Olhos Feitas, porque minha cunhada, Oni Santana, era cliente de doutora Mônica e levou toda a família para o Instituto. Há mais de 10 anos eu consulto o Instituto, mas não conhecia Marcelo. Não era o cliente dele, não era cliente dele diretamente. Diagnosticada a catarata, fui imediatamente após, por favor, Mônica. Seja bem-vindo. Alegria de ter aqui conosco. E aí fui ligado, não, quem o cirurgião que vai fazer a sua cirurgia é o doutor Marcelo. Tivemos no primeiro encontro, tranquilo, firme, seguro, honesto e cumpridor de horário. Me encantou. Porque nós temos um lema que horário é para cumprir. Mas todas as vezes que eu tive consulta, fui recebido rigorosamente no horário. Aquilo assim me encantou. Às 7 da noite, Mônica, as meninas me atendendo com um sorriso de lado, eu digo, tem alguma coisa diferente aqui. Soube agora que a análise transacional já vinha preparando um terreno há muito tempo. Então, o que aconteceu? 20 minutos de agonia com aquela lâmpada. E depois, 2 dias, um pouco de voltar à normalidade. E, de repente, eu esqueci que tinha feito a cirurgia. Só lembro dela quando é para contar. Marcelo, parabéns, sou testemunha ocular e intraocular do seu sucesso. Vem para cá que agora vamos trocar de lugar porque eu vou testemunhar a sua história. É uma alegria de ter aqui. Boa tarde, muito obrigado a todos. É sempre muita emoção que a gente recebe um convite desse. E quando o Jorge me convidou, eu aceitei cada convite, mas de repente eu fiquei assim, o que eu vou falar? Ele quer que eu conte a história da vida, a história dos olhos. É sempre um desafio você falar de você mesmo, daquelas suas realizações que são tão importantes para você e eventualmente não tem tanta repercussão para outras pessoas. Então eu procurei ir simplificando o assunto, né? Desemocionando o assunto, cortando uma coisa aqui, cortando uma coisa lá.
e cheguei a um termo que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa apresentação poderia tomar vários caminhos. Então, conversando com o Jorge, eu disse: Jorge, como é que a gente vai fazer? Vamos seguir um caminho mais empresarial ou um caminho mais pessoal, um caminho mais médico? E chegamos à conclusão que seria mais interessante a gente seguir o caminho mais empresarial, o caminho mais do empreendedorismo. E é isso que eu vou mostrar para vocês um caso que eu chamei de empreendedorismo médico científico assistencial. Por que essa denominação médico científico assistencial? Porque na realidade a gente nunca teve interesse em empreender do ponto de vista empresarial. A gente investiu todas as fichas, como se diz por aí, na área médica. E a área médica começou a alavancar a nossa incapacidade de empreender, e não a nossa capacidade de empreender. Começou a nos desafiar. E aí a gente teve de criar, sim, uma capacitação para empreender. Seguinte, hoje, eu vou, para quem não conhece o Instituto de Olhos, eu vou apresentar inicialmente o que é o Instituto de Olhos Freitas. Hoje, o Instituto de Olhos Freitas ele é composto de 2 unidades. Uma unidade que fica no edifício Fundo Plaza, que é na Tancredo Neves, e uma outra unidade que é uma unidade hospitalar. Ok, obrigado. Uma unidade hospitalar, que era a nossa sede. A nossa sede, na qual nós atendíamos todos os pacientes, do ponto de vista clínico e cirúrgico também. Clínico, diagnóstico e cirúrgico. Alguns aqui são clientes lá do Instituto, né? Já levantou a mão, o Harold, e lá o Carlão. Opa, mais alguém? Então o pessoal está aqui, ó. Muito bem, obrigado. Vamos lá. Então o Instituto de Olhos Freitas foi dividido em 2 unidades. Essa é a unidade ambulatorial, uma unidade que faz consultas e exames diagnósticos. Fica no edifício Mundo Plaza, tem 850 metros de área, é todo um andar, o 32º andar. E aí vocês podiam perguntar: puxa, 32º andar, por que o 32º andar? Porque não foi planejado para estar aí. O 32º andar no Mundo Plaza foi uma aquisição nossa, uma aquisição familiar, que era para a gente investir e que se transformou na sede do Instituto de Olhos Freitas, porque vocês vão ver mais adiante. Então, a gente desistiu de fazer um investimento financeiro e fizemos um investimento profissional. Aqui é a recepção principal, uma recepção secundária, e vocês veem que o Instituto está, isso foi tirado hoje estava cheio de gente. Né? Que bom! Está parecendo um momento que foi decisivo para a gente mudar da sede antiga. Então, será que a gente vai ter de mudar também? Será que nós já vamos ampliar? Nós mudamos para cá em novembro e já está desse jeito, que tem horas que fica muito cheio, que já começa a preocupar também. Ok? Vamos lá, seguinte. Mais uma visão do Instituto. Vamos. Aqui os consultórios. São salas de orientadoras. Quando o Jorge foi lá, ele passou por essa sala para receber a orientação pré-operatória, como ele ia se direcionar para o hospital. Aqui é o corredor dos consultórios, são 10 consultórios, seguinte. E nós temos hoje no Instituto de Olhos Freitas todo um conjunto de equipamentos diagnósticos que poucas unidades do Brasil têm. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem uma clínica, se não completa,
quase completa em termos de diagnóstico em oftalmologia. Tem alguns equipamentos que a gente não tem, mas porque são pouco usados, etc. Mas aquilo que eu poderia dizer que hoje a gente tem talvez 95% daquilo que é necessário para uma prática oftalmológica contemporânea. Isso não é um consultório de oftalmologia básica, isso é uma instituição que promove atendimento com alta tecnologia da população. Seguinte. E o hospital, que era a clínica, começou a ser transformado. Então a gente reformou o térreo, que é a recepção do hospital, hoje mais algumas salas que albergam a administração desse hospital, e nós estamos em processo de reforma. Aqui é o centro cirúrgico, que vai ser reformado, seguinte, e o segundo pavimento, que vai ser completamente modificado. Essa é a planta também. E essa é a turma que está com a gente, ou seja, o Instituto de Olhos não poderia existir se não tivesse uma turma muito dedicada. O grupo realmente é muito dedicado e se esforça para que os pacientes sejam atendidos da melhor maneira possível, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de acolhê-los. Eventualmente tem atrasos, nós não somos tão assim, ingleses, como aconteceu, graças a Deus, com o Jorge, não. Mas a equipe hoje já é de 104 funcionários, algo para a gente inimaginável. A gente começou, eu, a Mônica e uma funcionária, que fazia tudo, atendia, limpava, né, marcava consulta, era uma funcionária, estou tentando me lembrar. Isso, e da Lúcia que acompanhou, começou com a gente. E a gente começou em 1991, como vocês vão ver aí, vão ver em seguida, depois de algumas passadas. Vamos adiante. Aqui, claro, um grupo médico, um grupo que acompanha a gente já há muito tempo, funcionários também, mas o grupo é grande, sempre procurando integrar as pessoas, né, Regina? Compartilhar, é isso aí. Vamos lá, seguinte. E também fazendo ações sociais. Ao longo do tempo, o Instituto se transformou também numa empresa que investe socialmente. Aqui a gente tem já há muito tempo uma parceria com a PAI e outras instituições, como vocês vão ver seguinte. Aqui, Natal Solidário, Ações com a PAI, Polo Cidadania, Ação Global, e a gente procura participar daquilo que é possível para o tamanho da gente, para a nossa capacidade de investimento, de pessoa e financeira. Seguinte. E como eu falei, o acolhimento tem sido uma marca registrada, principalmente dos idosos. E eu trabalho muito com idosos. Então, o idoso, ele recebe um carinho especial lá na instituição. Tá? E como a pergunta no convite é assim, ele vai dizer como isso aconteceu. A resposta mais simples seria essa: com muito trabalho. Mas não é pouco, não. Trabalho exaustivo. Na realidade, só tem uma forma de partir de menos alguma coisa para chegar a mais alguma coisa. Então vamos lá. O que é empreendedorismo? Então, seguindo pela linha do empreendedorismo. O empreendedorismo é um termo utilizado para identificar o indivíduo que dá início a uma organização. Isso é empreender. Do ponto de vista clássico, existem outras definições. O autoempreendedorismo é aquela pessoa que se motiva para criar, para dentro da sua empresa evoluir. Existe o empreendedorismo social, né, que a gente pratica também, como vocês viram aí.
E os pesquisadores nessa área sempre fazem uma pergunta: os empreendedores de sucesso têm algo diferente das outras pessoas? Existe isso? Eu acho que sim, para alguns, e outros podem aprender. Segundo Dolabella, que tem esse livro que eu li há algum tempo atrás, num determinado momento da minha vida, que vocês vão ver adiante, o empreendedor tem um modelo, uma pessoa que o influencia. Eu não tive esse modelo assim, que influenciasse em empreender. Então, não tive. Tem iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização. Trabalha sozinho, processo visionário é individual. Tem perseverança e tenacidade para vencer obstáculos. Considera o fracasso um resultado como outro qualquer, pois aprende com os próprios erros. Isso é um negócio difícil de entender. É capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e concentra esforços para alcançar resultados. Sabe fixar metas e alcançá-las. Luta contra padrões impostos, diferencia-se. Tem a capacidade de descobrir nichos. Para identificar numa pessoa tudo isso, eu acho extremamente difícil. Será que eu tinha tudo isso? Eu não sabia que existia isso. Né? Quando nós começamos a entender, eu sempre vou falar aqui nós, porque eu e Mônica andamos juntos nesse caminho. Seguinte. Então, para Filion, que é um estudioso do empreendedorismo, ele diz o seguinte: as características do empreendedor variam de acordo com a atividade que o empreendedor executa em uma data, época ou em função do crescimento da empresa. Então, nós somos médicos. O que a gente sabia? Medicina. Em uma dada época, isso foi fundamental para a gente. E em função do crescimento da empresa. Esses três itens alavancaram a instituição como ela é hoje. Então, eu vou começar a historiar como é que a gente chegou aí. Okay? As características do empreendedor são sempre inatas ou podem ser desenvolvidas. No meu entendimento, elas podem ser desenvolvidas. Eu não tinha nenhuma característica de empreendedor. Eu tinha a característica do empreendedor médico para a medicina, não para o negócio. E era uma característica numa área específica. Mas não tinha todas aquelas características enumeradas pelo Dolabella. E se as tinha, elas não eram conscientes, elas estavam lá adormecidas. Grande parte da gente tem habilidades, tem características que ficam adormecidas, e a gente vai manifestar essas características quando há uma motivação, quando alguma coisa surge e a gente descobre que tem a capacidade de fazer aquilo, de dar aquela resposta. Elas podem ser desenvolvidas, mas com muito esforço, e precisa uma necessidade de ter consciência que é necessário desenvolver essas habilidades. Porque a gente normalmente rejeita. Estou procurando aqui a placa do horário para saber mais ou menos onde eu já estou. Ainda não vi você mostrar a placa nenhuma. Começa às 30, né? Tá bom, a gente não tem. E, para não me perder, bom, a gente precisa ter consciência das nossas necessidades. E essas necessidades chegam normalmente quando a gente tem um conflito, quando a gente está em crise, as coisas começam a surgir. E é o momento de você dizer: eu vou ou eu me retraio? Né? Aí é um ponto de virada. Quem sempre vê uma situação problema como obstáculo intransponível, vai regredir. E se você passa a ver um obstáculo como apenas uma situação que você precisa resolver, que você precisa transpor, a história começa a mudar. E por que é que, ao enfrentar obstáculos, ao enfrentar dificuldades,
eu comecei a perceber que tinha capacidade de superar esses obstáculos. Seguinte, né? É basicamente isso. Como e por que me tornei empreendedor? E a minha versão da história é história. Por que história? Porque existem várias histórias. Tem a nossa história, com H, e tem várias histórias por aí que contam também, porque de repente, quando você faz alguma coisa, cada um que vê o seu caminho interpreta de um jeito. Eu tive um exemplo, eu e Mônica tivemos um exemplo essa semana bastante interessante. A Mônica fez uma reunião com os médicos para tratar de um determinado assunto, e ao terminar a reunião, chegou uma médica e disse: Mônica, você estava tensa. Mônica estava tranquila, relaxada. Aí chegaram outros, um grupo disse: foi excelente, você estava tranquila, que coisa boa, a reunião fluiu muito bem. Então, não depende apenas da pessoa, depende de quem interpreta aquilo. Eu sempre fico dizendo, depende do terroir, depende do terreno que você está plantando a coisa. Tem uns que vêm de um jeito, outros que vêm do outro. Né? Falar em terroir, quem entende muito bem de vinho, ali o meu amigo Carlos Trindade. Né, Carlos? Vamos lá. Seguinte, o começo não percebido. Então, as fundações para me tornar um empreendedor estavam começando e eu não sabia que elas existiam. E aí, não dá para falar desde o início da minha história. Eu fiz uma segmentação. Eu vou tomar o ponto de partida no final da residência médica e a minha ida para Ribeirão Preto. Seguinte, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu fui fazer pós-graduação. Fui fazer um curso de mestrado, fui fazer um doutoramento em Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto eu escolhi um orientador. Chama-se Arley Vigas. O Dr. Arley Vigas é um pesquisador extremamente conhecido na área de estatística, que foi a área que eu inicialmente me direcionei. E o Arley, ele era mau. Ele não orientava, ele desorientava a gente. Então, ele era um orientador extremamente competitivo, ele não lhe dava dica nenhuma, ele lhe botava para pensar. Ele queria que você resolvesse os problemas, não by the book. Ele não queria a resposta do livro, ele queria a minha resposta, ele queria a resposta do pós-graduando, ele queria que o pós-graduando pensasse. E uma vez ele me deixou de calças curtas. Eu estou chegando em São Paulo, Ribeirão Preto, a faculdade estadual, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eles são, ou eram naquela época, não é? Extremamente pragmáticos. Eles achavam que quem devia estudar ali era paulista, porque eram os paulistas que estavam pagando os impostos que construiu a universidade, não era uma universidade federal. E o Arley me fez uma pergunta que eu respondi assim, galhardamente. O que é isso? Aí eu recitei o livro. Ele disse, eu não concordo. Aí eu comecei a ficar pago. Eu não concordo por isso, por isso, por isso, por isso. E você justifica a sua resposta como? Ele diz, fulano de tal, aí se deu o autor, Rúria, página, só falta dizer a página tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, diz isso. Aí ele disse, não, eu não perguntei a resposta, eu quero saber a sua, eu não concordo. E você precisa explicar com as suas palavras, com o seu raciocínio, aqui por que você disse isso? Eu não sabia dizer.
Então, Arley, eu refuto a ele a capacidade de ter aberto a minha cabeça para as respostas não escritas. Ele me ensinou a pensar. Mas ele era mau. 9 entre 10 pós-graduandos dele desistiam. Não ficavam com ele. Hein? Forjado no fogo. Forjado no fogo. Desistiam. O pessoal ia para ele porque ele era uma sumidade e saía porque ele não ajudava muito. Todo mundo querendo a resposta. Então, Arley, eu encontro ele, ainda a gente brinca muito e ele me ajudou bastante nessa linha de pensar. E ao me ensinar a pensar, ao me provocar a pensar, que ele não me ensinou, ele começou, só retrospectivamente eu vi, a dizer: olha, problema tem solução. Não é? Porque ele criava os problemas e pedia para a gente solução. Problema tem solução. Pense, pesquise, crie uma solução. E a partir de então, eu intuitivamente, sem saber que estava fazendo isso, os problemas para mim sempre foram motivos de eu criar alguma energia para solucioná-los, pesquisar, aprender, buscar, para solucionar aquele problema. Então eu devo muito à lei. Seguinte, quando eu cheguei aqui, ela disse assim para Jorge: a Marcelo conhece alguma coisa de análise transacional? Alguma coisa, era especialista. Não, eu não sou especialista, eu conheço alguma coisa. E a análise transacional, não, foi muito importante para mim. Mas não a análise transacional, uma pessoa que essa pessoa. O doutor Gessé Acioli foi um revolucionário. Ele começou como clínico, chefe de cirurgião, eu acho, e depois passou era cirurgião, virou clínico, era clínico, virou cirurgião. Descreveu pioneiramente, e foi injustiçado, o mecanismo da anemia falciforme. Foi ele que descobriu. Eu não sei muito bem a história, mas sei que foi ele que descobriu o mecanismo, mas parece que um amigo, um americano, levou a fama. O americano levou a fama, mas nos anais da Faculdade de Medicina... Isso eu sei. Existe inclusive um prêmio Gessé Acioli para quem estuda anemia falciforme ou hematologia, eu não sei. E eu aprendi com ele essa palavra aqui chamada reparentalização. O que é isso daí? O que é reparentalização? A gente recebe informação do mundo inteiro, né? Da empregada que está cuidando da gente como criança, da babá, das tias, dos pais, dos irmãos, dos vizinhos. E ao crescer, né, recebendo todas essas informações, a gente desenvolve uma personalidade, desenvolve uma forma de sentir, uma forma de atuar. E essa forma nem sempre é favorável para a pessoa, nem sempre é agradável. Você começa a se sentir mal em algumas situações, pode sentir culpa, pode sentir medo, pode sentir desconforto. E com o Gessé eu aprendi que eu poderia mudar algumas coisas que me incomodavam. E ele, dentro do que eu chamei de vivências transformacionais,
fez com que eu reforçasse a minha personalidade. Provavelmente que eu fosse muito mais assertivo do que mestre, que eu tivesse mais capacidade de tomar decisões. E aí, se desse para voltar, mas não precisa voltar não, para as características lá do empreendedor desenvolvidas por Dolabella, eu acho que eu comecei com o Arley e com o Gessé a desenvolver isso, mas que estava lá embaixo, inconsciente. Né? Estava lá inconsciente, então eu trabalhar sozinho, ter perseverança e tenacidade para vencer os obstáculos. Os obstáculos, eu acho que o que o Arley me ensinou, o que eu aprendi com o Arley, o que eu aprendi com o Gessé, isso foi muito importante. Vamos seguir. E a outra coisa que eu tenho que passar rápido para não ter mais emoção é o recasamento. Foi o recasamento. Vamos lá. Que veio reforçar uma situação da minha vida e nós ficamos parceiros. Como o Jorge disse, a gente conseguiu trabalhar juntos e levar a instituição até aqui. Então, o recasamento aconteceu no ano de... que ano? 28 anos, mais ou menos, por aí. Então... Eu comentei com o Marcelo que uma das virtudes que eu admirei, passei a admirar, foi a habilidade que vocês desenvolveram de trabalhar e realizar juntos. Principalmente, permanecer casados e trabalhar e profissionalmente construir o que vocês construíram. Confesso que eu não consegui trabalhar junto com minha esposa, embora eu tenha passado. Então, a gente foi parceiros, tem sido parceiros, nós temos sido parceiros, e foi mais uma fonte de energia, né? Foi uma paixão alucinante. Seguinte, e as coisas começaram a acontecer. Quando é que começaram a acontecer? Né? Isso aí tudo foi preparação. Aí em 85, começou em 84, na realidade, a oftalmologia começou a mudar no final dos anos 70. E, pela visão do Arley, pela capacidade de começar a enxergar coisas, coisa está mudando, vamos ver o que acontece. E em 84, começava no Brasil, aqui, engatinhar um tipo de cirurgia chamada ceratotomia radial. Uma cirurgia que foi criada por um médico russo, Fyodorov. Nossa, muito bem. Antes de passar, quer Caetano Veloso? Não, isso sou eu. Aí sou eu quando eu pintar o cabelo de branco. Entendeu? Aqui. Então, Fyodorov criou uma cirurgia chamada ceratotomia radial. A ceratotomia radial já estava funcionando, tinha sido aprovado pelo FDA, chegava no Brasil, e nós, eu e Mônica, já no final de 84, a gente saiu por aí para visitar, no mês de férias, as férias da gente sempre eram assim, para trabalho de férias. A gente foi para o Rio de Janeiro ver o médico que estavam fazendo com lâmina de barbear ainda, essa cirurgia que cortava a córnea. Aí depois a gente foi a São Paulo visitar o Dr. Tadeu Cimental, né? Então ficava no hotel, eu me lembro até hoje, que a gente ficou num hotel chamado Hotel Irradiação. Devia ser R$10 a diária. Irradiação lá na São João, essa é um pouco. E aí ficamos interessados em desenvolver essa cirurgia. Em empreendedorismo tem um dinheiro que é chamado de love money. É alguém da família que te empresta o dinheiro. E esse financiador foi um cunhado meu, marido de uma irmã falecida. Ele me emprestou $10 mil, marido de Vilma. Lígia está ali com o seu.
marido de um pessoa da Trópico. E quando eu estava no congresso, Mônica não tinha ido, estava no congresso, estava grávida, estava no congresso e comprando, já pesquisando equipamento, chegou um colega meu que disse: Marcelo, você está fazendo o quê? Eu digo: comprando material aqui para começar uma nova cirurgia. Aí ele disse: eu estou interessado. Vamos lá, vamos ver. Né? Era Eutrópio, conhecido na cidade, mas Eutrópio Vaz. Aí Eutrópio trabalhava no consultório de Luiz Fernandes, 30 minutos, no consultório de Luiz Fernandes. Aí ele disse: vou falar com o Luiz. Aí falou com o Luiz Fernandes. Sentamos ali, tranquilamente, e eu trabalhava na São Marcos. Nesse momento eu trabalhava no que era chamado INPS, que hoje é o SUS, na Clínica de São Marcos, na Graça, e era responsável pelas cirurgias oculares do Hospital da Polícia Militar. Né? Aí digo: bom, tudo bem, vamos nos reunir. Aí ele me disse assim, ele e Luiz me disseram: a gente tem horários vazios no consultório, tem uma sala que um sobrinho de Luiz estava saindo, então a gente montou o centro cirúrgico, esse centro cirúrgico, no consultório de Luiz, numa sala. A cirurgia era uma microcirurgia, não precisava muita coisa na época, e eu trabalhava nos horários vagos. Então, tipo assim, Luiz não trabalhava sexta de tarde, aí eu trabalhava no horário na sala de Luiz. Eu próprio não trabalhava terça de manhã, aí eu trabalhava terça de manhã no horário na sala de outono. E aí o embasamento vem, né, a formação da personalidade, começar a encarar o risco. Eu larguei essa Marcos. Eu digo: vamos viver do INPS e do Hospital da Polícia Militar. E a coisa funcionou. Nós fomos os primeiros a fazer esse tipo de cirurgia na Bahia. Né? Fomos os pioneiros. A partir daí começou a haver um fluxo maior de recursos, de dinheiro. Né? Seguinte. Pode ir? Esse caminho aqui vai acompanhar, porque o caminho é aberto. Né? A gente pode seguir por um lado, pode seguir por outro. E essa decisão é que vai começar a nortear a vida da gente. Porque se você seguir por aqui, não adianta querer o que está do outro lado. Você só vai conseguir o que está aqui. Eu brinco lá em casa, eu brincava com as meninas. Não adianta querer comprar uma passagem para Itaparica e querer chegar em Nova York. Não adianta, você vai chegar em Itaparica. Mas tem muita gente que quer chegar em Nova York comprando uma passagem para ir a Itaparica, para ir ao Rio de Janeiro, mas o desejo, a fantasia é para chegar em outro local. Não existe conquista sem muito trabalho, sem muito esforço. Sonho sem trabalho é fantasia, não acontece. Dormir bem ou comer bem. Dormir bem ou comer bem. Ou comer isso. Aí tem uma frase que eu acho extremamente interessante: eu quero qualidade de vida. Quando eu ouço assim, que qualidade de vida? É a pessoa que não trabalha sexta de tarde, não, final de semana não pega no livro, tudo bem. Agora, você vai ter proporcional àquilo que você faz, a não ser que seja um gênio, né? Que pensou e já realizou. Aí é outra história, né? Difícil. Bom, vamos lá. Esse em 91, então até 91 eu trabalhava no Museu Luiz e Eutrópio. Chegou um momento de Mônica entrar no grupo e fazermos uma outra. A proposta era a Mônica entrar no grupo e fazer alguma coisa maior. Ela estava parada por uma circunstância pessoal, não vou comentar aqui agora. Mas não houve um acordo. Então, saímos os dois. E
fomos montar o nosso primeiro consultório. E esse aqui, um consultório bom, 80 metros quadrados, 2 salas, uma sala pequena de cirurgia, mas você vê aqui a recepçãozinha do consultório, aqui o grupo inicial, Mônica sempre fazendo a arrumação. Nesse momento, eu não cuidava absolutamente de nada da parte de gestão, né? Mônica disse que ficava abrindo a minha pasta para pegar as guias, para poder cobrar, porque eu estava sempre atendendo o paciente, etc., para ver se a guia não perdia validade, se fosse estagiário, Pedro agora ia gostar, porque era menos despesa, né? Tudo bem, Pedro? Desafio bom, hein? Vamos lá. E aqui era a nossa primeira equipe, né? A gente tem aqui 2, 4, 6, 8 pessoas. Primeira equipezinha. E aí, no começo, a recepcionista marcava a consulta, mas logo a Mônica disse, não, temos de ter um telefonista. Eu digo, mais despesa. Não, vamos botar, tal. E aí começou a discutir. Vamos lá. Mas, pode passar, a oftalmologia crescia assustadoramente. As técnicas cirúrgicas avançavam e a gente investindo no aprendizado. Os hospitais não tinham os equipamentos que a gente precisava para operar os pacientes com técnicas modernas. Esse aqui é um farmacocificador moderno, o antigo, a gente já não tem mais foto, aqui a gente tinha uma clínica e nós decidimos montar um centro cirúrgico. Isso aqui é depois, gente, né? Não era assim, isso, Mônica tirou a foto e botou aqui a placa, mas isso aqui já era, a gente já tinha entregue e estava sendo construída uma outra coisa, mas a gente montou um centro cirúrgico aqui. Esse é um grupo que estava lá na inauguração desse centro cirúrgico e uma das características de Mônica é sempre fazer festinha para os funcionários. As festinhas pequenininhas, mas tudo preparado em casa, né? A funcionária preparava e a gente levava para lá, a feijoada preparada em casa, a gente levava, né? Os funcionários. Mariana e Vitor não alcançaram esse tempo, não. Vocês já alcançaram? Alcançou o Caru, né? Na época das vacas mais gordas. Então, o centro cirúrgico foi um outro degrauzinho que a gente galgou, né? E foi muito interessante, muito bom mesmo. Porque deu um ar de independência, a gente podia levar os pacientes para lá, operava, comprava os equipamentos. Seguinte, isso foi em 93, aproximadamente, essas datas não são tão precisas assim. E aí, pode ir, em 95, isso aqui a gente está na Universidade de Iraklio, em Creta. Fomos conhecer o Dr. Palícaris, que tinha criado um método revolucionário de cirurgia refrativa, chamada LASIK, e nós fomos lá buscar esse conhecimento. E em 95, seguinte, com um grupo que está aqui, eu, Toto, Rui Cunha, Mônica, Marcelo Freitas e Luiz Prazeres, nós trouxemos o primeiro Excimer Laser da Bahia. Esse primeiro Excimer Laser veio aposentar aquela cirurgia do Fyodorov. Era mais um passo enorme na evolução refrativa. Foi revolucionário. Com Excimer Laser, às vezes a gente terminava de operar às 2, 3 horas da manhã, de volume tão grande de paciente que tinha para operar. Seguinte. E a coisa foi andando, vocês estão vendo. E aí nós continuamos investindo em tecnologia. A tecnologia evolui, ela não para. Então a gente começamos no grupo, as vaidades aí eram muito grandes, né? Então a gente terminou saindo do grupo. Compramos o nosso Excimer Laser, depois continuamos na evolução do Excimer Laser, e aqui já são 2 lasers absolutamente novos, poucos locais têm. Esse é um
chamado femtosegundo para catarata, que substitui lâmina, ou para cirurgia refrativa, que substitui a lâmina que era no passado. E aqui, Jorge, já é um laser novo para cirurgia de catarata. A gente já opera catarata a laser também. Né? É uma nova tecnologia, assim como as lentes intraoculares. O meu amigo aqui colocou lentes multifocais, que vê de longe e de perto. Então ele já tem uma visão, pelo menos a visão de 20 anos, 30 anos de idade. Então as tecnologias vêm e desafiam a gente para aprender. Na nossa área a gente tem acompanhado, em outras áreas não é, dentro da oftalmologia mesmo, em outras áreas não é possível acompanhar, então a clínica cresceu além da gente. Nós temos uma equipe hoje de 29 médicos trabalhando lá. Porque tem médico especializado em glaucoma, médico especializado em retina, médico especializado em pálpebra. Então, a instituição cresceu também além da gente. E os equipamentos com a informática começaram a surgir. Surge equipamento, compra equipamento, e cadê espaço para o equipamento? Aí vem um problema, quer dizer, sempre que vem um problema que termina ou fazendo com que a gente regrida, ou que a gente continue. Né? Muita gente parou nesse momento aqui. Vamos lá? Aí nós tínhamos, em determinados momentos, o Instituto de Olhos da Garibaldi, que era lá no Alexander Fleming, que Harold conheceu, o Centro Cirúrgico próprio e um Centro de Exner Laser no início com aqueles como grupo, que era a Oftalmo Laser. Aí o que a gente decidiu juntar tudo isso daqui. E aí construímos a primeira sede do Instituto de Olhos Freitas nesse modelo. Um prédio de 3 andares, térreo, consultórios, meio centro cirúrgico e em cima, no início, era a diretoria, depois acabou a diretoria, virou consultório, virou centro diagnóstico, ficou tudo apertado, seguinte. E nesse momento começam os desafios da gestão, porque eu vou fazer uma parte agora. Até esse momento, Mônica segurou no braço a construção desse prédio, enquanto eu atuava mais na área médica, ela atuava mais na área médica e seguia na área de mestre de obras. Boa mestre de obras, sabe mandar como ninguém. Né? Eu mesmo sei dessa situação. Manda que é uma beleza. Tem cara, né? Sabe mandar. E saía de lá, dessa obra, 2 da manhã, enquanto estava terminando a operar 2 da manhã, eu estava numa obra com uma secretária. Foi quem contratou os funcionários para essa nova instituição e para nosso, em função da nossa inocência na área de gestão, a gente achava, que juntar os 3 não ia mudar muito, não. Mas quem cuidava desse centro de Exner era o Luiz Prazeres. A gente não se envolvia. E tinha os funcionários lá. O centro cirúrgico não funcionava sempre. Eram dias que funcionavam, dias que não funcionavam, devagarzinho. E isso aqui é o consultório que era o maior volume. Na hora que a gente foi para aí, o bicho pegou. A gente começou a contratar gente, começou a ter problemas de gestão de RPK, funcionário enganar a gente, problema de subtração e uma série de outras coisas. Por quê? O nosso foco era a área médica. Esse era o grande problema. Foi o grande problema.
Aí, voltando para a base, né, para a análise transacional e para o Arley, uma das coisas que eu me lembrei muito, que vocês devem conhecer, é tal do triângulo dramático. Que o triângulo dramático diz: você pode estar numa dessas posições, perseguidor, vítima, salvador. Por exemplo, se eu chego aqui e chego atrasado, 2 horas, 30 minutos, aí Jorge vem lá: Marcelo, você chegou atrasado, você não deveria fazer isso, os convidados estão aqui. Ele está na posição de vítima, ele está se sentindo vitimado. Mas só que eu vejo ele como meu perseguidor. Eu digo a ele: cara, foi um engarrafamento. Mas só que o engarrafamento, se eu quisesse chegar no horário, eu teria que ter saído antes. Né? Então isso não justifica. Mas na vida, no dia a dia, aí vem alguém salvar e Harold diz: deixa isso pra lá, tá todo mundo numa boa, vamos conversar. Então, essa é o triângulo dramático. Só que eu aprendi muito a não ficar na posição de vítima. Né? Essa posição aqui que é a posição, eu acho que, preferida da sociedade. Fulano fez isso para mim, cigano não sei o quê. Então, essa posição de vítima, eu aprendi a não ficar. Então, toda vez que eu começava a me queixar, eu lembrava desse negócio. E aí, tinha de ter forças para sair dessa situação. E aí a gente ia à luta, e procurando essa posição que é aqui, que o Gessé ensinou, que é ok, eu sou ok, você é ok, e vamos seguir adiante. Né? E procurando não entrar nessa posição de não circular por esse triângulo dramático. Por outro lado, veio o mestre Arley com a maêutica socrática. Essa é a técnica que ele ensinava. A maêutica socrática tem um significado de dar à luz, é como se fosse parto. E é isso que ele fazia. Queria que você parisse alguma coisa, queria que você parisse uma ideia, uma solução. E o sofrimento da situação terminou fazendo com que a gente parisse algumas soluções que a gente queria achar nos gestores. A gente começou a contratar os salvadores, os administradores. Botava o cara, não resolveu, eu vinha lá, né, batia, ele ficava de vítima, a coisa andava. Aí, é o seguinte, vamos lá, em 2000, começamos novos aprendizados estimulados por esse cara, chamado Newton Quadros, que é uma pessoa da área de saúde, e que nós contratamos como mais um salvador, E Newton ficava buzinando no ouvido da gente: depende de vocês têm que sair da posição que vocês estão. Vocês precisam ir visitar os convênios, desenvolver relacionamento, etc, etc. E foi ele quem me levou e que botou na minha cabeça ideias que eu não tinha, porque eu era bacana. Eu sou um doutor, eu posso tudo. Okay? O paciente vem, eu opero, ele fica bom. E aí vem um cara lá do convênio e diz: doutor, você não pode fazer isso. Ah, eu não ia de jeito nenhum conversar com aquele sujeito. Não ia mesmo. Tá? Porque eu estava lá, investindo, congresso, não sei o que, etc. E ele devia mandar no meu cavofo, não podia. E aí começavam os conflitos. Só que ele abriu a cabeça da gente para isso. E Mônica me diz, eu estou dando risada sozinho, porque Mônica diz assim: que Deus dizia, doutora Mônica, me ajude com o doutor Marcelo. Ele não quer sair, eu marquei o encontro, mas ele disse que não vai, não sei o quê. Então, mas ele funcionou como meu mentor, como meu coach. Então vocês vejam como é importante os encontros que a gente tem na vida. E eu volto lá para a história da base,
Mas eu só comecei a perceber isso porque eu estava preparado. Estava uma massa bruta, sem dúvida, mas estava preparado para ouvir, para refletir, okay? Para ficar de orelha em pé a questão do problema e da solução. Então, Newton hoje ele foi diretor na clínica, hoje ele está bem, está fora, fazendo negócios em agora, está muito bem. É o seguinte, eu tenho 10 minutos, vamos lá. E dentre esses novos conhecimentos, o que é que eu fiz? Eu particularmente. Tem muita coisa que Mônica estava fazendo nessa época, mas eu estou falando aqui do livro. O que é que eu fiz? Tinha a clínica que ficava no Rio Vermelho e tinha a faculdade de tecnologia empresarial ali de junto. Aí eu peguei o meu diploma de médico, levei lá e disse: eu quero me matricular no curso de administração de empresas. Aí me matriculei no curso de administração de empresas e comecei a fazer algumas matérias. Eu não queria fazer o curso, mas queria fazer algumas matérias. Fiz 10 ou 12 matérias e comecei compulsivamente a comprar tudo que é livro de administração, com a ideia que se eu comprasse o livro eu iria aprender. Mas só que eu tinha de ler e não dava tempo para ler tudo. Então eu terminei com uma biblioteca de administração que doei a escolas. Então, aqui os livros: Manual do Líder, Contabilidade, para não contadores, Teoria Geral da Administração, Administração Financeira, e por lá eu fui. Mas estudei, fiz 10 matérias e passei com muito boa nota nas 10. Eu me divertia, porque eu era o mais velho e os meninos todos lá, na sala, e eu me divertia com os meninos, era bom. Saía, o curso era à noite, Fiz matemática financeira, fiz várias coisas. Vamos lá. E, vamos aí, terminamos, nós fizemos o MBA em Administração na Universidade de Miami, veja só, foi um MBA rapidinho, meia boca, mas fizemos. E outros cursos que a gente fez, curso de liderança, uma avaliação em São Paulo, na Paulista Business School, um assessment, uma avaliação que o cara, no final da avaliação, ele disse um monte de coisa, disse: eu só não entendo uma coisa. Como é que vocês dois estão juntos? Porque personalidades tão fortes não podem continuar juntos. Mas a liga era muito forte, a liga é muito forte. Então a gente estava junto. Então, aí as coisas começaram a mudar. Eu conheci, através de um colega, eu procurando estrutura para o hospital, nós contratamos o serviço do Colégio Brasileiro de Acreditação Hospitalar e fomos a primeira empresa na Bahia a conquistar um título inédito. A nossa instituição passou a funcionar com base nos padrões da Joint Commission, que é uma empresa internacional de padronização de atendimento. Basta dizer que até a chave do sanitário do apartamento é checada, porque se alguém ficar preso, ele tem uma chave fora. Coisas desse gênero. Então, os padrões foram estabelecidos e a gente continuou trabalhando nesse padrão até hoje. Então, tudo que se faz lá é registrado, 5 minutos, é registrado, é bem documentado. Lá na nossa instituição já foram operados mães de vários funcionários. Minha mãe eu operei lá, meu irmão Herman eu operei lá, e vários outros. Então qualquer um pode ir lá com tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, vai acontecer lá ou em algum lugar. Okay? Não só os outros. Maurício, meu filho, foi operado lá, Mônica foi operado lá, da Etiópia, Carlão foi operado lá.
Me lembro, eu esqueci seu nome. Ilmar, eu só chamo a mulher dele de Ilmar, mas é Ilmar. Que é homem masculino. Esse homem é erudito, viu? Ele me deu uma aula. Na hora que eu disse Dona Ilmar, ele disse, não, Dona Ilmar. Vamos adiante, que eu tenho pouco tempo. Mas com tudo isso eu aprendi também uma coisa importante, quer dizer, a administração funcionou muito bem para mim. Eu gostei, eu criei uma segunda pele, que eu tinha de formar líderes. Então, o meu papel passou a ser muito mais de formador de líderes. E, com exceção de Brito, que veio do mercado, que já era diretor de um plano de saúde da Cefaz, todo esse grupo aqui foi criado no Instituto, esse aqui já não está mais com a gente, e hoje essa turma assume posições de diretoria, de gerência. Né? Eliana Santos é a diretora executiva. Eliana Fonseca é a diretora técnica, entrou como enfermeira, ela é diretora do hospital. Brito é o diretor de marketing. Maurício, ele é hoje o responsável pelo faturamento. João pelo financeiro e Elcio já caiu na vida, já foi empreender. Okay? Então, quando o Elcio entrou lá, ele tinha uma posição tipo office boy, mas eu vi os olhos dele brilhar. Aí eu digo, é esse cara. Aí ele evoluiu. Foi lá. Seguinte, vamos lá. E como? E a gente também descobriu que existia uma coisa chamada missão. A gente trabalhava como médico, mas sem ter consciência do que era missão, visão, valores. A gente fazia tudo isso intuitivamente, mas não conscientemente. E aí o Nilton um dia fez uma reunião com a gente, deu um pedaço de papel lá, uma folha de papel que tinha escrito aqui: escreva a missão da empresa. É trabalhar, é atender o paciente, o que é isso? Né? Até que as leituras começaram a despertar a nossa capacidade de compreensão. E essa missão, essa declaração de missão a gente escreveu tem 5 anos, que era já tivemos outra, servir a sociedade prestando atendimento oftalmológico de excelência, humanizado, integrando a equipe técnica, os médicos, avanços tecnológicos e gestão profissionalizada. Por quê? Nós entendemos que não havia possibilidade de evoluir sem que atendimento, equipe médica, tecnologia e profissionais da área de gestão estivessem muito bem integrados. Deveria haver essa integração. E qual é o nosso papel? Servir a sociedade. É isso que a gente tem passado para todo mundo lá. Nosso papel é servir. Não importa, a gente tem que servir. Essa é a situação. Seguinte, vamos lá. E eu criei uma segunda pele. E nós conseguimos um fato que eu acho que é pouco comum. A gente conseguiu continuar a ser médico, tanto eu como o Mônica, e criamos uma segunda pele de empreendedor, de pessoa que tem capacidade de criar estratégias, empresariais. Seguinte. Antes de tomarmos a decisão de mudar, veja como estava a sede antiga. Aqui eu estou numa sala, despachando com funcionário, aqui está sendo feito exame, então estava explodindo. O problema bom, o reconhecimento da população. Seguinte. Então, o Instituto de Olhos é um caso de empreendedorismo médico, científico, assistencial. Quem alavancou a instituição foi a nossa capacidade de dar um bom serviço, de servir a comunidade. E esse tem sido o nosso propósito e é cada vez mais o nosso propósito. Seguinte. Então, passando por essas etapas, seguinte,
o grupo todo, médico, claro que sozinho ninguém faz nada, vamos lá, cuidando das pessoas, seguinte, ações sociais, e chegamos a um ponto, ou talvez 30 segundos, né? A um ponto que eu acho fundamental nessas minhas andanças aí pelos livros de administração. Eu achei essa metodologia, que a gente, é uma metodologia complicada às vezes, mas o conceito dela é muito bom, que é: você treina, assegura a capacitação, melhora os processos internos, implanta tecnologias, tudo que a gente tem feito, melhora o atendimento ao cliente, implantar sistemas relacionados com clientes, aumenta o retorno financeiro, mas com uma base que é o aprendizado continuado. Então, a nossa base é aprendizado continuado para todos os níveis da instituição. Nós temos reuniões, treinamentos para todos os níveis da instituição. Seguinte. Então, hoje a gente está assim. E, para concluir, tem Carlinhos, você descobriu quem é esse cara aqui, ó, claro. Hein, Carlinhos? Não ouviu, não? Eu vou citar ele, mas eu não sei quem ele é. Todos os exploradores buscam algo que perderam. É raro quem encontre. E mais raro ainda que a conquista traga a eles uma felicidade maior do que a busca. É um escritor de ficção científica. Ele sabia, porque ele sabe tudo. De novo. E o mar, o Wilson e a mulher. E o mar. Ok. E tem um professor de cardiologia, de Ribeirão, de Rio Preto, chamado professor Klein, que um amigo cita sempre ele, diz assim: caminhando e construindo um caminho. A decisão da gente foi essa: caminhar e construir o caminho, sem nenhuma perspectiva de aposentadoria, a não ser que os clientes me aposentem, né? Ou então a doença. Mas enquanto houver a possibilidade de caminhar, estamos caminhando aí. Seguinte, e muito obrigado. Era isso. De hábito, nesse momento, abrimos algumas perguntas. Boa tarde. Tem as perguntas prévias que você falou, mas não tem nada a ver com isso. A pergunta sobre cirurgia de miopia. Não sei se a pessoa que perguntou está aqui, se tiver. Perdão. Boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente a sua colaboração. Muito rico ouvir o seu depoimento. E eu queria saber, apesar de você ter falado em aprendizado continuado, mas no momento da sua formação, antes de se tornar um empreendedor, naquele momento em que você decidiu escolher medicina, até o momento em que você disse assim: eu estou pronto, porque você teve uma longa história, né, de Ribeirão Preto e tal. Quantos anos durou esse período de formação inicial? O período de formação foram 11 anos. Foram 2 cursos, quase 2 cursos médicos, né? Então eu tenho uma história assim: eu fiz o curso de medicina aqui na Faculdade Federal da Bahia. Depois do curso de medicina, eu fui fazer teste para residência em oftalmologia no Rio de Janeiro. Passei no Hospital dos Servidores do Estado. Aí fui para o Hospital dos Servidores do Estado e lá o hospital não dava, não tinha alojamento. Ia ser um grande sacrifício para mim ficar sem alojamento, porque eles pagavam, parece que 2 ou 3 salários mínimos, mas não davam alimentação e não davam alojamento. Aí um amigo, eu fui na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que ficava no Rio de Janeiro, e aí, visitando a sociedade, um funcionário da sociedade disse: doutor Marcelo, por que você não vai visitar? Ele não sabia dessa história. Por que você não vai visitar a Clínica de Olhos Santa Beatriz em Niterói? Lá é ótimo, lá tem muito material novo, instrumental, e era completamente diferente, era uma clínica particular.
mas que tinha um volume muito grande de pacientes, uma possibilidade muito grande de operar, eu gostava de operar, então eu disse, eu vou visitar. Visitei e me chamaram para almoçar. Tem uma história interessante, é uma história que não tem nada a ver com conhecimento. Aí eu almocei e a mulher do dono da clínica simpatizou comigo. Disse que eu me portei à mesa, isso eu devo aos meus pais, me portei à mesa de uma maneira educada. Ela me convidou para fazer residência lá. E lá dava alimentação e moradia. Não teve para onde, na hora eu disse, é aqui que eu estou. Então eu tinha alimentação, moradia e mais um dinheirozinho para fazer farra naquela época. Aí eu passei 2 anos lá. De lá eu fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu fui para fazer um mestrado. Fui fazer o mestrado em Ribeirão Preto, concluí o mestrado e enveredei pelo doutoramento também. Fiz todo o doutoramento. Quando estou concluindo a tese, a cabeça deu uma volta, eu me separei do primeiro casamento e larguei a tese para lá porque eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro, né? Sobreviver. Então, esse período foi um período de 11 anos. Então, não é uma formação curta. E essa formação, ela vai amadurecendo aos pouquinhos. Precisa um grande empenho. Em Ribeirão Preto eu trabalhei, eu dava plantão na urgência, ia visitar bairros inimagináveis, né, que podia subir e não voltar no morro, coisas desse gênero. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo bem. Funcionou direitinho. Diga, Lígia. Eu conheço o Dr. Marcelo há muitos anos. Quando eu era adolescente, tive a oportunidade de ser colega da irmã dele. E caminhamos juntas até a faculdade. Há muito tempo que não nos vemos. Mas aproveitando o gancho do que você aprendeu com família, eu sou testemunha. Acho que a família forjou você. Tenho certeza. O pai e aquela mãe. Parabéns pela vitória. Agora sim. Sou Carlos Ney, professor, consultor empresarial. Queria dizer o seguinte, um raro momento hoje, a forma de uma pessoa tão bem sucedida profissionalmente, tanta simplicidade colocada desta forma de realização profissional. Identifiquei aqui momentos, vou dizer abaixando porquê, da busca do conhecimento, a sua perseguição ao conhecimento de uma forma ordenada, de uma forma concebida e mais do que isso. A forma como você mostra a unidade, a importância de uma unidade familiar. A todo instante, falando da chamada consórcio, né, da esposa, basicamente você fala de amor, muito amor, daquilo que você conseguiu realizar. E comprova, ela estava certa, que tem que ser nada. E aí eu queria dar um conselho, porque como talvez os mais antigos aqui em Salvador, porque você não era nascido ainda quando eu já estava começando, está aqui testemunhando meu companheiro de volta ali, comecei com isso, sempre estava de Arapuca, comecei nisso do desenvolvimento da Bahia, com o Palmeiras e mais, e hoje sou consultor, passei por isso, tudo que você estava aí. Agora, ele dá um conselho. Está na hora de você realmente buscar qualidade. Ela me disse o seguinte: eu ainda não tinha tido uma aula sobre empreendedorismo, que é até algo que ensina, dessa forma, que emociona a gente, que toca na gente, e que é assim,
toda fundamentada em dizer o seguinte: no sábado, domingo, feriado, na tarde da noite, vocês têm que abrir uma escola de empreendedorismo. Para ter qualidade de vida, ensinar o que é. Para multiplicar. Porque realmente foi muito gratificante. Eu agradeço essa participação que tem aqui, essa oportunidade de aprender tanto hoje. Muito obrigado. Obrigado. Ao sucesso ao casal, aos profissionais de lá, mas realmente foi maravilhoso. O convite que você prestou aqui, bem nobre, da maneira como você colocou essa sua forma de sucesso. Parabéns. Obrigado, obrigado. Oi, boa tarde, Marcelo. Tudo bem. Gostaria de saber o seguinte, pelo Alex Pimentel, se a medicina oftalmológica ela existe hoje ou no futuro alguma previsão de dar um diagnóstico de doença com base no exame ocular ou algo assim? Dependendo da doença, claro, né? Todo diagnóstico é dado com base. Você fala doença ocular ou doença genética? Doença, por exemplo, tipo diabetes? Sim, tem. A diabetes tem manifestações oculares que são microaneurismas, hemorragias. A diabetes tem uma doença vascular generalizada. E o olho, você enxerga o fundo do olho, você chega lá dentro, então você vê os vasos e vê os vasos alterados. E pode começar a tratar a partir daí. Existem vários exames hoje em dia que dão uma precisão muito maior, como a angiografia fluorescênica, que permite localizar os microaneurismas. Quando existe suspeita de edema de mácula, a gente faz um exame chamado tomografia de coerência óptica. Então, há várias possibilidades de se chegar ao diagnóstico de doenças sistêmicas a partir do exame ocular, das pálpebras, da mácula, okay? Várias. Nós temos uma máxima que é horário é para cumprir. Então temos uma, duas, três intervenções e encerramos, porque gostaríamos de escutar muito mais de Marcelo e Mônica, com o exemplo de testemunho que podem nos dar, mas outras oportunidades se apresentarão para isso, não só aqui, mas no Instituto de Olhos Antes, por favor. Aqui, ó. Doutor Marcelo, é um prazer muito grande. Eu tenho acompanhado a evolução da sua empresa, a Latere. Não sou cliente, mas sou um admirador do avanço que vocês têm alcançado ao longo dos anos. Eu gostaria, de público, aproveitar para lhe fazer um convite a esse projeto chamado Bahia Bola da Vez. Nós já temos apoio integral da Colgate, disponibilizando 140 mil kits de higiene bucal e pessoal. E gostaria que vocês aceitassem o nosso convite para participar do projeto Bahia Bola da Vez, que tem um alcance em nível estadual. São os 417 municípios. Isso aí a gente vai conversar oportunamente. Muito obrigado. Ok? O Brito Dali já está autorizado a participar. Perfeito. Okay? Foi muito bom você falar do gigante Gessé Aceoli, do Arley, que são seus, digamos, mentores na parte da análise transacional e também da parte acadêmica. Eu também fui aluno do Gessé, sou um seguidor ferrenho de Eric Berne, que foi o criador da AT. Parabéns. Obrigado. Mas eu queria fazer agora 3 perguntinhas básicas de natureza técnica e natureza médica. Eu, particularmente, tenho medo de fazer a cirurgia ocular. Isso é uma coisa que eu vou comentar com você à parte. Agora, me diz uma coisa. Do ponto de vista do glaucoma e da catarata, como é que está sendo, qual é o nível de avanço que nós temos hoje para a cura de ambos? Obrigado. Catarata, vou começar pelo mais simples, né?
A catarata, a cirurgia da catarata evoluiu assim sobremaneira. Hoje é possível operar desde a catarata, que a gente chama catarata, aquele paciente que está com a visão muito baixa e que tem uma opacidade de uma lente que está dentro do olho, que é o cristalino, né? Isso que se chama catarata, até aquele paciente mais jovem, mais ativo, que começa a ter catarata e começa a ter algumas dificuldades sutis, mas como ele é ativo, ele quer melhorar a visão. Quem quer dirigir à noite, então hoje a gente tem tecnologias muito avançadas, sendo a última delas a tecnologia do laser, que faz parte da cirurgia de catarata, permite fazer incisões sem cortes, já faz uma abertura chamada cápsula rex milimetrada, porque a mão varia muito mais do que o laser fazendo a abertura, e também de vidro cristalino. E temos lentes de alta tecnologia que são colocadas dentro do olho, que permite visão de longe, visão de perto. Catarata é uma área que evoluiu muito. Glaucoma é um pouco diferente. Glaucoma é uma doença silenciosa, que causa cegueira, que é irreversível e que precisa ser tratada com todo rigor, pelo médico e pelo paciente. Às vezes, ambos negligenciam esse tipo de tratamento. O glaucoma, hoje em dia, ele se baseia fundamentalmente no diagnóstico precoce. Você precisa diagnosticar precocemente o glaucoma para atrasar o máximo possível as alterações que o glaucoma vai causar no nervo óptico. E uma vez lesando o nervo óptico, isso é irreversível. Então nós temos no glaucoma o diagnóstico precoce como uma arma mais potente. O tratamento que deve ser feito rigoroso, acompanhando o paciente de perto. Esse tratamento pode ser medicamentoso e pode ser cirúrgico. Nós temos hoje, era um tabu operar glaucoma, mas hoje nós temos cirurgias que são minimamente invasivas, cirurgias mais seguras para glaucoma, e que a gente tem praticado no nosso serviço hoje. O glaucoma é uma área que a gente tem investido muito, porque ela é uma área muito direcionada à sociedade. Nós vivemos numa cidade que tem 80% da sua população negra ou mais, e o glaucoma é prevalente na comunidade negra. Então a gente tem feito esse tipo de trabalho com campanhas e com intervenções precoces para que o paciente possa deixar que as alterações do nervo óptico ocorram pós-morte. Ou seja, vamos levar isso para a vida espiritual. Então, dessa forma, os pacientes não ficarão cegos em vida, ou poucos ficarão cegos em vida. O glaucoma precisa de uma intervenção muito forte. Muito obrigado. Antes de falar, enquanto eu estou assim, energizado, eu vou falar com o Lídia. Eu não falei dos meus pais, porque eu sou muito... Beba mais água, beba mais água. Eu sou muito emotivo. Mas a base de tudo está lá. Eu não queria tocar nesse assunto. Vamos lá. Aliás, já que eu já foi aqui, eu posso falar. Meu pai era um sonhador. E eu herdei muito isso dele. Minha mãe era 101, 102 anos. Minha mãe é uma rocha
né? Ela que segurava e segurou a família fazendo o trabalho que no passado era dedicado às mulheres. Então, eu me lembro que a gente ia para a feira de Água de Meninos fazer compra. E minha mãe subia com as cestas e a gente também, a turma atrás. Né? Subia no ônibus, não tinha carro não. A gente morava em Tapajipe, feira de Água de Meninos, e tinha de comprar em quantidade para fazer economia. Não era para comprar uma laranja, uma laranja era cara, tinha de comprar um centro, uma dúzia era cara, tinha de comprar no centro, meio centro, porque aí ficava mais barato. Então o dinheiro era curto. Mas nunca faltou dinheiro para uma coisa. Ele dizia, eu chegava em casa, não sabia, né? Os filhos convivem com essa situação, mas de repente não sabem o que está acontecendo. Aí eu chegava e dizia, preciso comprar um livro, qual o dinheiro lá? Nunca faltou dinheiro para livro. Agora, se eu pedisse uma bicicleta, não tinha dinheiro. É diferente. Então, a educação foi colocada em primeiro lugar. Meu pai nunca foi, meu pai e minha mãe nunca foram para a festa, nunca vi eles na festa. Dentro de casa, quando chegou a televisão, a gente comprou a televisão, uma festa, preto e branco. O telefone foi depois, mas a vida era espartana. Não era essa vida que a gente faz, vou ali, vou na Europa, vou para o curso tal. A vida era espartana, dura. E agora a educação nunca faltou. E ele sonhava, ele dizia assim, depende do terreno também, ele dizia assim, você vai ser o maior médico do Brasil. Então ele estimulava as pessoas, dizia para minha irmã, Kátia, colega de Lígia, assim. Eram sonhos premonitórios. Ele dizia para a Kátia assim, você vai ser reitora da Universidade de tal canto. E Kátia terminou, vice-reitora, não sei se foi reitora, foi reitora da UNEB, né? Foi reitora da UNEB. Então, para mim, para a Kátia, isso funcionou muito bem. Né? O terreno era favorável, era fértil. A outra irmã, ela se casou cedo, foi morar em Recife e faleceu. Cedo, foi minha protetora, foi meu anjo da guarda. Quando eu estava fazendo residência em Ribeirão Preto, pós-graduação, de vez em quando ela mandava uma grana para mim. Né? E eu, rapaz, como ajudava? Mandava uma graninha, folgava ali. E Hermann, que é o outro irmão, Hermann, eu acho que é o mais inteligente da família. Hermann casou cedo. E aí foi trabalhar na Petrobras, evoluiu e também se aposentou cedo, se acomodou depois. Mas todo mundo se arrumou na vida, todo mundo ficou tranquilo. E essa é a mensagem era muito forte, né? Ajudar o próximo. O pai espírita via coisas que eu não via, né? E passava essa mensagem de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor para a gente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Depois você corta essa parte, viu? essa parte da lágrima, então você edita isso aí. Mas essa foi a melhor. Ô Marcelo, você está ao vivo. Não é mais igual. Doutor Marcelo, parabéns. Obrigado. Conheço um pouco da sua trajetória desde os idos dos anos 80, lá no Hospital da Polícia Militar. Isso. Parabéns.
doutora Mônica também. Eu atualmente faço consultoria de mercado para o setor óptico. Se o doutor Marcelo não se sentir à vontade para responder, eu vou entender e nós encerrarmos o assunto por aqui. Mas, observando a forma como o Instituto evoluiu por vossas mãos e ver tanta tecnologia, tanto sofrimento em busca do aprimoramento das condições de operar, e eu que estou vivenciando essa situação de mercado, gostaria que o doutor Marcelo me respondesse como tem convivido no dia a dia com seus pacientes que depois de ser assistido, medicado, receita nas mãos, e que essas pessoas vão para as óticas buscar o serviço, seus tão sonhados óculos, e de repente elas voltam e se queixam de que não foram bem atendidas, foram maltratadas às vezes. As medidas erradas lhes criam problemas seríssimos de inadaptações. E o que eu tenho percebido é que o paciente desconhece que a ótica é a grande responsável, e normalmente esse paciente volta para o médico para descarregar, despejar nele todas as consequências desse ato malfadado depois do seu exímio, do seu competente trabalho. Como tem sido a convivência sua com estes pacientes com relação a algo que o Dr. Marcelo não pode mudar, não pode influenciar? Veja bem, eu vou traduzir, porque eu pensei que ele ia por um caminho e veio por outro. Né? Então é o seguinte, os médicos prescrevem os óculos. Algumas vezes vão para óticas que não fazem as medidas corretas, que não fazem a adaptação das lentes de uma maneira adequada. O que acontece? Começa a acontecer um conflito financeiro, porque o funcionário da ótica que fez a adaptação que não está correta, ele vai ser penalizado pelo dono da ótica se ele não resolver aquele problema. Aí o ótico diz que o médico foi quem errou e o médico manda para o ótico. O paciente fica no meio disso daí. Né? Então, a situação é a seguinte. Lá no Instituto de Olhos, é claro que não são todos, né? Porque agora mesmo a gente está com um grupo novo e a gente está treinando esse grupo mais ainda do que eles já são capacitados na área da prescrição de óculos. O professor Levitas é o cara que mais entende de ótica no Brasil. E eu aprendi muito com ele. Então a gente procura, dentro da instituição, fazer com que a maioria das receitas saiam corretas. Evidentemente, o paciente pode dar uma informação no momento não tão satisfatória e errada. Mas quando há esse conflito entre médico e ótica, a gente atua de duas formas. O paciente vem com uma queixa, nós checamos. Vai primeiro para o médico que receitou. Se o médico diz que está tudo bem e o paciente ainda se sente insatisfeito, ele vai para um outro médico da clínica. Se esse outro médico da clínica acha que o primeiro não fez a coisa correta, nós assumimos a despesa do outro. Se o erro foi da ótica, a gente escreve um relatório dizendo, em princípio, qual é o erro. Né? Se os centros ópticos não estão equilibrados, pede eventualmente para checar a curva base. Então, curva base é uma curva que tem na lente. Então, o paciente vem usando uma curva base
a vida inteira. Aí vai para uma ótica, ele muda aquela curva básica, aí dá problema. Não é que está errado, mas ele mudou uma variável que o paciente já estava adaptado. Mas talvez, por sermos uma empresa que respeita o mercado ótimo, o mercado ótimo nos respeita. Grande parte dos pacientes que chegam lá insatisfeito com os óculos, ele já chega dizendo: a ótica me falou que se tiver algum problema, eles não vão me cobrar, pode receitar o óculos. Então, o Instituto hoje não sofre desse tipo de problema, que é completamente diferente do médico que está no consultório, entendeu? Porque a nossa força de prescrição é grande, ele não quer briga com alguém grande. Então, em princípio, é isso. Mas, para finalizar, eu acho que as empresas de ótica poderiam treinar melhor os atendentes, né? Mas isso foge do nosso escopo, da nossa competência. Mas a gente não tem grandes problemas. Tá bom? Marcelo e Mônica. Eu quero parabenizá-los e dar o meu forte abraço pelo êxito de vocês e por essa união feliz. Marcelo, quanto à sua palestra, eu dou 1000. Foi uma verdadeira aula de doutorado. Você continua sendo uma pessoa simples. Apesar de todo o êxito, você continua sendo uma pessoa simples. E como a palavra inicial aqui foi testemunho, quero falar o seguinte: penso que o que motivou a esse êxito foi esse seu lado humano de vocês. Quando vocês mudaram do consultório para a clínica lá no Rio Vermelho, e que eu ia para lá, aí atender, o senhor vai, doutor fulano, vai fazer tal exame? Eu disse, eu sou paciente há muitos anos e amigo do doutor Marcelo. Porque eu ficava pensando, será que eu não vejo o Marcelo? Então, o que ocorre? Eu passava por uma pessoa técnica, passava por um médico, mas no final você atendia com toda boa vontade, conversava, orientava, falava do seu trabalho, da sua luta, e que hoje ficou bem claro aí a luta de vocês para chegar onde estão. Então, esse é o meu testemunho desse lado humano. Um forte abraço para vocês. Valeu. Obrigado. Se eu estivesse na minha casa, eu diria assim: Maria do Carmo, a palavra final é sua. E como aqui você está em casa, Marcelo, Mônica, a palavra final tem que ser sua. Ô Marcelo, só uma coisa. Que bom que você relembrou o nosso mestre Gessé, viu? Legal. Aqui comigo, posso falar primeiro? A casa é sua. Bom, em primeiro lugar, parabenizar meu parceiro, Marcelo, meu parceiro de vida, meu parceiro de profissão. Deixa eu ver se eu consigo levar o barco aqui. Agradecer a Consiste, ao Jorge, paciente, amigo também, ao professor que falou, não me recordo o nome, ao Harold, que é um amigo de longa data, a todos aqui presentes. Realmente foi uma experiência para mim muito grande, de aprendizado, de ouvir o testemunho de meu marido, amigo. E é isso mesmo. Foi a luta da gente, a luta juntos, a união, a força, a vontade de servir, de crescer, de dar o melhor serviço ao nosso paciente, de ser honesto, de ser correto, de seguir os valores familiares, os valores que ele teve de berço. Realmente conheci os pais dele e convivi com eles, e convivi com eles a vida inteira. A mãe ainda viva aos 22 anos hoje. Uma senhora extremamente forte, como ele relatou, uma personalidade muito marcante e de realizar, de fazer, na época, coisas relativas ao lar, família, mas sempre muito êxito, muita força, com exemplo,
com uma personalidade inesquecível. Está viva hoje, mas já muito velhinha. E meu sogro já se foi, mas deixou a marca a vida inteira dele, de ser extremamente otimista, sonhador e propulsor. Ele próprio não era um grande realizador, mas as palavras dele, quem convivia com ele, quem recebeu o exemplo dele, dificilmente não iria se tornar um grande realizador. Então ele dizia para Marcelo: meu filho, você fica em São Paulo é um mercado maior, você vai ser o melhor oftalmologista do Brasil, quiçá do mundo, seu lugar não é na Bahia. E minha sogra, como toda boa mãe, dedicada e extremada, ela dizia: meu filho, agora você já é médico, professor, doutor, residente, pós-graduando, trabalha para ganhar dinheiro, mas seu lugar é aqui, junto da gente, junto de sua família, já é hora de voltar. Mas meu sogro era aquela pessoa assim, outstanding, além, muito além, espiritualmente e etc. Era um ser humano assim, encantador. Nós dois tínhamos uma afinidade um com o outro muito grande. Mas assim, já se foi, mas deixou o exemplo dele, que está presente aqui, Marcelo e mim própria. E as minhas palavras são de agradecimento a todos, principalmente a Consiste. Eu entendo que esse convite para vir aqui compartilhar um pouco da experiência de vida represente uma forma de reconhecimento à personalidade da nossa comunidade, que realizam, que realizaram bastante. E dessa forma eu me sinto muito feliz, porque meu marido teve esse reconhecimento muito merecidamente, e é um ser humano assim, especial. Eu tive a honra de ser mulher dele, isso muito obrigada. Para finalizar, pedimos a Caio, que entrega ao Dr. Marcelo uma lembrança para registrar esse momento e pedir que se reúna aqui nesse espaço para tirarmos uma foto de conjunto. Muito obrigado. A Consiste agradece a sua dedicação. As palavras também foram muito boas. Não, chama o